The universe had already responded. O universo já respondeu. My name is Jude Kelly. Meu nome é For Jude those of you Kelly. who haven't met me yet, Se vocês ainda não me I conheceram, founded the WOW movement, eu criei o 9 movimento years UAU ago, há 9 anos and this is our atrás. first Latin America E WOW, esse é o nosso primeiro UAU na América made Latina, possible, entirely made possible, que foi possível in terms of her totalmente determination em and termos valor and courage de determinação, valor, feelings coragem by Eliana. e I'd emoções, like to just say that. graças a Eliana. While we are sitting here in Rio, E there are girls estamos and aqui no women Rio and boys and e men tem in meninas e Bradford, mulheres which is the e north of meninos e homens also in a WOW em Bradford, festival. também num festival We've UAU just had a WOW no Reino festival Unido. in Tivemos Exeter. também em Next Exeter week I go to WOW Karachi. E vamos para o UAU We have Karachi na WOW próxima semana. in New York. We Tivemos have também em Nova WOW York, we've had a WOW in Somaliland. também na And then Somalilândia. here who is one of the first ladies there E was, tivemos Keith aqui Speaker uma there. We've had das WOWs in many parts of the ex-primeiras world. damas que veio But falar I have aqui. to say E eu tenho que that dizer this para WOW vocês in que Rio esse UAU no is Rio exceptional é excepcional. because at this it's exceptional. Excepcional. And I always say that E eu sempre WOW digo is que for anyone o UAU who é para is a woman, identifies as a qualquer woman. pessoa que se identifica knows como a uma woman. mulher, é uma mulher ou So the conhece whole uma mulher. world Então, needs to think o mundo together todo about precisa gender. pensar Gender isn't junto something that sobre belongs to gênero. the female. Gender Gênero is não é something algo que that we pertence have to deal somente with. às mulheres, é And algo que a gente precisa lidar. disempowerment E o of people, desempoderamento the das whole issue of pessoas, power a toda a is questão de really at the poder, root of WOW. está na And that is raiz why do WOW UAU. has always É por isso got to que begin o UAU from an sempre understanding of começa intersectional pelo power. entendimento de And that poder is why this interseccional. Rio WOW is also É por isso so que esse important, UAU no Rio é because tão the importante, intelligence, the porque lived experience, a inteligência, a experiência vivida, generosity a generosidade of people who das understand pessoas multiple que issues entendem of dealing with lack of múltiplas power, questões negotiating ao lidar com These falta are de the poder knowledges e a that negociação will only make pelo the poder, gender movement é o powerful tipo de in the right coisa way, que in the faz right way. que o So, movimento as a feminino cisgendered, e feminista white, older, poderoso. British woman, Então, eu sou uma mulher britânica mais velha, eu tenho minha experiência my limitada, limited understanding, meu entendimento but I limitado, have a desire mas to eu learn. tenho um desejo de And I aprender. think all of us E eu have acho got que to todos step away nós from our place of temos power que sair or nesse step lugar into de a place poder of new power, ou entrar num based on outro lugar de a poder, shared space. baseado num So I local hope de you will partilha. allow me to be Então, included eu espero que vocês me in your permitam conversations. estar incluída nas This is how conversas I de vocês, porque é assim que eu posso aprender. Yesterday and Friday we Ontem talked about e na many sexta things, falamos sobre many muitas coisas, sadnesses, muitas many tristezas, griefs, many muitas things that would make us mágoas, very, very angry. coisas que fizeram a gente But the ficar com essence of raiva. WOW is Mas a also essência do UAU driven from the idea that we love é each other. motivada pela ideia de que amamos umas às outras. Women do love men. As mulheres amam os homens amam as mulheres. Hardest edge Mulheres of que estão experience nas experiências mais hostis ainda to dão women amor who have para as mulheres too much privilege. que têm muito privilégio. I don't know how we can model Eu não sei como é que a gente different pode world modelar um where mundo power is not diferente, abusive. onde o poder não seja abusivo. A única maneira é a gente achar uma maneira juntos de criar a igualdade. Então, tem que vir de nós. Mas no final, eu acho que o amor tem muitas camadas, muitas possibilidades. Então, essa complexidade de como é que a gente usa o nosso lado mais amoroso para reconhecer a raiva, para reconhecer a injustiça e dispensar esse tipo de coisa, é daí que vem a coragem. Então vamos ter outro dia cheio de coragem.
Estamos celebrando com o mercado, com a música, com a alegria, com os raios de sol. Nós podemos pensar, bem, depois que celebrarmos esse festival, o que então a gente vai fazer? Vocês já fazem coisas, senão vocês não estariam aqui num domingo de manhã. Deus te ama. Mas tem mais que a gente possa fazer, e mais coisas que a gente possa fazer juntos. Como é que a gente sai da zona de conforto que a gente conhece para entrar numa zona de desconforto e para ser ainda mais corajoso? Isso é sempre muito empolgante. Então agora eu vou passar a palavra para duas mulheres que estão sendo corajosas regularmente nas suas escritas, no seu pensamento, na habilidade delas de ultrapassar as suas próprias fronteiras para entrar em novas ideias. Então, Henny Edel Lodge é uma das pessoas que influenciou meu pensamento como mulher ao longo dos anos, e eu tenho muita sorte de tê-la aqui e ter contato com ela. E a Djamila Ribeiro é também uma outra grande mulher, então vamos ter uma conversa com elas juntas. Okay, I think you can. We're just trying to decide what language to speak. Em que língua vamos falar? I don't know. You can speak in English. I can speak in Portuguese. Você pode falar em inglês, eu posso falar em português, This is porque going to todos be quite temos the nossos production. radinhos. You can start. Você pode começar? What channel is it, by the way, for the translation? The one. Qual é o canal da tradução? I'll speak in English. Então tudo bem. Well, I vou falar don't know em any inglês, other language, porque eu não really. conheço outras So línguas, na verdade. that's my limitation, Minha my privilege, limitação if you will. e meu privilégio, Speaking a porque eu falo lingua franca, a língua maybe, franca, talvez, although it's not a benign lingua mas franca. não é It's uma not língua franca a friendly one. benigna, It's não é one amigável, that, is proliferated around the world mas via se colonization. proliferou pelo mundo pela I colonização. enjoy that privilege. Eu gosto going desse around the privilégio world, de and estar no always mundo tending to todo find an English e speaker. sempre encontro alguém que fale inglês. But I recognize it also. Mas think, eu it's reconheço kind of a também limitation. I que should é uma, definitely be picking up some é uma other limitação. Eu languages by now. deveria já Anyway, estar aprendendo outras with línguas that out of the way, no momento. Mas, de qualquer I forma, suppose we're going to talk today nós vamos about, falar hoje sobre race, gender, raça, feminism, across gênero, two languages. feminismo, e em duas línguas and diferentes. My name is Henny Edel Lodge. Meu nome é I'm a Henny Edel Lodge. author. Eu sou I wrote a autora book called Why I'm No Longer de Talking to White People livro About chamado Race. Por que eu não falo mais sobre raça com as pessoas brancas? E esse livro saiu das minhas experiências com o movimento feminista britânico, que foi tão bem que eu comecei a escrever posts no meu website falando por que eu não estou mais falando com as pessoas brancas sobre raça. E o que eu aprendi no movimento britânico feminino é que a Grã-Bretanha, bom, como é que eu vou descrever isso? As minorias étnicas, ou seja, as pessoas que não são brancas, são 14% da população, mas muito concentradas nas cidades grandes. Então eu cresci em Londres, que era um lugar muito multicultural. E eu nunca me senti estando num lugar que era dominado por brancos, porque eu estava sempre envolvida com ativismo, política. Eu acho que a prioridade das pessoas que estavam envolvidas nesses grupos eram muito brancas. Não necessariamente pela cor da pele deles, mas pela política. As preocupações dos brancos eram as coisas mais importantes. E eles simplesmente esqueciam das preocupações das pessoas que não eram brancas. Então eu concluí que essas preocupações brancas eram racistas, porque ignoravam o fato de que as pessoas que não são brancas têm preocupações que têm a ver com a discriminação por causa da cor da nossa pele, mas eles fingem que isso não é uma questão. Eles dizem que você está sendo divisivo. É uma maneira
a racist É uma saying, proclamação racist action, if racista, you will. So, uma ação racista, digamos assim. that was my involvement in Então, the esse British foi feminist o meu movement. envolvimento com I o wrote movimento this piece on my feminista website britânico. Eu escrevi called Why No um Longer post Talking to falando White People sobre About isso, Race. por que eu And não in it falo I mais said, sobre raça com I pessoas just can't brancas. deal with the E eu bewilderment and the eu não denial conseguia when, lidar com essa you negação attempt to try and talk quando to você white tenta people, falar com as particularly pessoas about brancas, racism, particularmente and sobre then they sort of racismo. start doing mental E gymnastics eles começam a and fazer say that it ginásticas doesn't really mentais, dizendo exist, que it's não all in your existe de head, fato, está na sua maybe you're cabeça, being que sensitive, você etc., está sendo etc. muito And I think sensível, for me it etc. was, E para mim, worse, I think, speaking to foi white pior women who were falar com as mulheres feminists brancas about feministas this, sobre because isso, they, porque on elas, the other side of their lives, were saying that, well, you know, no lado da vida railing delas, elas against the estavam falando, patriarchy and puxa, saying vocês that, estão, elas estavam you know, lutando contra o men had to patriarcado, change, e elas and diziam so que they could homens tinham see, que mudar. E the você podia oppression and ver the sexism in some a parts a of the world when it opressão directly e o affected machismo them. em algumas partes do But mundo que when afetava people tried elas to talk diretamente. about Mas quando as oppression or pessoas discrimination começavam a in falar another sobre way, discriminação that didn't affect opressiva them, de that outra they were actually maneira que não benefiting from, afetavam as mulheres brancas, suddenly it didn't que exist. para elas isso não existia. So that's me. I wondered, Jamila, Então, if you have any eu estou pensando aqui, Djamila, thoughts se on this você tem matter. algum pensamento sobre essa questão. I don't know. I'm going to wait. Yeah. Okay, I've got noise. Bom dia a todas, todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Ok? Não? Alguém pode ajudar? I'm going to wait to speak first, so you can understand. Oi, gente. Now I have to wait. Ok? Ah. Bom, quero agradecer ao festival pelo convite. É um prazer estar aqui com a Reni, que a gente já tinha ouvido falar muito dela, lido alguns artigos. E acho que o que ela traz tem muito a ver com a nossa realidade também, né? As dificuldades que a gente tem ainda de falar em alguns espaços sobre a questão racial. E é sempre interessante que, por mais que a gente esteja em contextos muito diferentes, né? Porque o contexto brasileiro, diferente do contexto britânico em vários sentidos, mas o quanto que as mesmas desculpas são parecidas, né? De vocês são muito sensíveis, ou que é muito comum, ou muito agressivas, ou estão separando a luta. A gente precisa lutar primeiro com as grandes questões e depois a gente resolve a questão racial. As desculpas são sempre parecidas, né? Isso é interessante, por mais que estejamos em contextos diferentes. E lá no camarim a gente estava conversando muito sobre isso e o quanto que, por mais que a gente tenha avançado nesse debate no Brasil, isso é inegável, mas o fato de ter sido um país, né, fundado nesse mito da democracia racial, o fato de ser um país que durante muitos anos negou a existência do racismo, faz com que as pessoas ainda tenham uma grande dificuldade de entender a sua própria realidade, mesmo num país de maioria negra, mesmo as pessoas negras sendo a grande maioria das pessoas pobres, mesmo a gente não estando nos espaços de poder, mesmo a nossa presença, né, ainda é tão ínfima, né, dentro dos espaços de poder, as pessoas falam que mas o Brasil não é racista, porque também tem uma grande dificuldade de entender o que é racismo. No Brasil, as pessoas acreditam que racismo é só no campo do individual, né? Quando alguma atriz famosa sofre algum caso de racismo na internet, as pessoas vão, nossa, que absurdo, xingar a atriz e tal. E aí eu sempre presto atenção, eu gosto de fazer observação sobre os comentários, né, que as pessoas estão falando, estão escrevendo. E eu lembro que uns anos atrás, quando acho que foi a Maju Coutinho, a jornalista que sofreu racismo na internet, e aí eu lembro de ver vários comentários e me chamou a atenção assim, nossa, em pleno século XXI isso ainda acontece. Pessoa muito indignada. E aí você falei, cara, mas quando que não foi que aconteceu? Esse país foi fundado na base de sangues negros e indígenas. Esse país, o racismo faz parte da Constituição desse país.
Então, as pessoas têm dificuldade de entender o racismo no Brasil como um sistema de opressão. Então, elas acham que é só quando alguém é xingado no campo do individual, né? E não percebe que é racismo quando a gente chega na Universidade de São Paulo, a USP, e todos os professores do Departamento de Filosofia, por exemplo, que eu estudei filosofia, tenho mestrado em filosofia, são homens brancos, absolutamente todos, e todas as mulheres que estão limpando o banheiro são mulheres negras. Isso mostra que esse país é um país racista. As pessoas não conseguem enxergar que o fato disso acontecer é por conta de ser um país racista, porque o racismo estrutura todas as relações sociais no Brasil. As pessoas não conseguem entender que é racismo quando, no ambiente que elas frequentam, só tem pessoas brancas ali, enfim, usufruindo daquele espaço, e as pessoas negras que lá estão a servindo, né? Então, existe uma naturalização dos lugares. As pessoas brancas não se questionam, não se incomodam pelo fato de só estarem em espaços com pessoas brancas num país de maioria negra. E a quem se incomoda sempre somos nós. E aí sempre a gente acha, tá, de novo você falando sobre isso? Ai, lá vem ela, né? Ai, porque aí a gente é a única negra e as pessoas fazem questão de mostrar para você que aquele espaço não é seu, não é para você, olham para você com aquela cara de, nossa, quem deixou esse povo entrar? Esse lugar já foi melhor frequentado. E aí você que tem, né, que sempre se incomodar com essa naturalização. Então, falta ainda no Brasil entender que o racismo é um sistema de opressão que vem historicamente oprimindo certos grupos em detrimento de outros. É um país que vem, historicamente, promovendo um genocídio dos povos negros e indígenas, e é bom, a gente precisa falar dos povos indígenas. É um país que tem 305 etnias indígenas, mas se eu perguntar 5 aqui, provavelmente a gente não vai saber falar. 5 etnias indígenas, né? A gente trata como o índio e não entende que são povos indígenas com culturas diferentes, línguas diferentes, que também passaram por um processo de colonização, onde muitas dos seus idiomas e suas línguas foram dizimados por conta desse processo de colonização. E as pessoas ainda, mesmo ligando a televisão, um exemplo simples, porque a gente liga a televisão no Brasil, a gente acha que está na Suécia, às vezes, a gente tem uma impressão de que não está no Brasil, as pessoas ainda insistem em dizer que o Brasil não é um país racista. Então, eu sinto que aqui, Reni, tem uma grande dificuldade de entender o racismo como um sistema de opressão que nega oportunidades às pessoas negras, e ainda se pensa racismo só no campo do individual, a ponto de hoje, cada vez mais, as pessoas brancas estarem acreditando numa das maiores lendas que existem, que é o racismo reverso, né? Então, que é quando você fala para uma pessoa branca, tá, para, dizendo racista comigo. E aí, eu lembro que eu escrevi um texto chamado Acreditar em Racismo Reverso é como acreditar em unicórnios. Foi um dos textos mais lidos que eu já escrevi, porque é isso, a pessoa acha, mas me chamou de leite azedo. Isso é racismo. Mas um humorista aí, que eu não vou citar nome, não cito mais o nome dessa pessoa, apesar de já ter xingado ele em vários textos meus. Ele falou isso. Mas se eu chamo de neguinho é racismo, mas eu fui chamado de branquelo na escola e ninguém falou nada. E aí, porque ele acha que e aí que confunde racismo com preconceito. As pessoas também têm dificuldade de entender as diferenças. Não é legal chamar um cara de leite azedo. Mas, quer dizer, às vezes é. Mas isso não quer dizer... Ele não deixou de ter todos os privilégios que são conferidos às pessoas do grupo dele por ter sido chamado de leite azedo. Ele não é parado pela polícia. Ele não é alvo da polícia. Inclusive, ele é tão privilegiado que ele é rico e faz um programa ridículo e está lá fazendo um programa. Então, ele não deixou de ser privilegiado estruturalmente. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações de poder. Que poder nós, pessoas negras, temos para discriminar pessoas brancas, sendo que não somos nós que estamos no espaço de poder? A gente não tem poder institucional para isso. A gente está falando de racismo como estrutura. E aí confundir, claro que não é legal ficar xingando as pessoas, mas preconceito todos os grupos têm
com outros grupos. Preconceito é um juízo antecipado que não passa pelo crivo da razão. Então, significa que pessoas negras, sim, podem ser preconceituosas com pessoas, com outros grupos, pode ser que pessoas magras sejam preconceituosas com pessoas gordas, e assim por diante. Mas racismo, a gente está falando de estrutura, de sistemas de poder, né? Então, as pessoas têm uma grande dificuldade ainda de entender essas diferenças, e o grupo, que é o grupo que vem se beneficiando historicamente das opressões, hoje quer se colocar como vítima. Quando a gente discute essas questões, quando a gente, enfim, consegue avançar em alguns sentidos, no sentido de pensar, mas agora a gente não pode mais falar, quando que o homem branco rico não pode falar? O máximo que eu posso falar é dizer fique quieto, mas isso não vai deixar, isso eu posso falar, fica quieto. Mas o fica quieto ele não vai deixar de ter todos os privilégios, ele não vai deixar de ser o professor da USP, ele não vai deixar de ser o dono da empresa, ele não vai deixar de ser o cara que mais recebe, faz parte do grupo que está no topo. Ele só vai ficar lá triste porque eu mandei ele ficar quieto. Agora, eu, por ser uma mulher negra, eu posso sofrer uma série de violências que as instituições cometem contra mim, independente se eu mandei ele ficar quieto ou não. Então, são relações muito... a gente fala que é falsa assimetria, né? Então, acho que no Brasil ainda tem as pessoas têm a dificuldade de entender racismo como estrutura. I've got a 2-minute delay. No, a 2-second delay. But Eu tenho um I'm with atraso you. de 2 segundos, mas eu estou te ouvindo. I think it's very interesting. Eu acho muito One of the things you interessante uma das said- coisas que você falou. Okay, I'm back in the room. Muito bem, já estou de You know, volta. about similarities Sobre and similaridades differences e in terms of diferenças size em of- termos do tamanho, we can say black or we can say vamos dizer, de população não branca, tanto no Reino Unido quanto no Brasil, é de 30% a 40%, mas as mesmas atitudes prevalecem. E eu tenho... travel to many different places. Eu já viajei para muitos lugares no mundo por causa do meu trabalho, I hear about the same attitudes e eu escuto as mesmas atitudes em todos os lugares, independente de quão grande seja a população indígena ou negra. Para mim, isso mostra que a supremacia branca é um sistema de dominação global, não tem nada a ver com o fato a country's black de um país ter uma maioria negra ou não. É uma ideologia política que enforça um sistema de dominação global power concrete. e que That power acaba fortificando esse poder em detrimento de muitos. Então, em outros tipos de pressão, seja opressão baseada em classe, em gênero, sexualidade, etc. E eu acho que isso é algo muito importante para trazer para essa conversa, para trazer para o centro da conversa, porque I think first we eu acho que primeiro nós olhamos a base da supremacia branca e nós vemos que durante you know a few hundred years ago essentially colonizers algumas centenas de anos, os colonizadores estavam se espalhando a partir da Europa e eles estavam avançando essa política da supremacia branca, eles sabendo ou não que o faziam, e agora o mundo todo dealing with the consequences está lidando com as consequências disso. in countries that are Em países em que a maioria seja negra ou parda, onde há muitos poucos brancos, blackness will prevail. o antinegro, a antinegritude prevalece. Então, esse tipo de maioria, independente da maioria que seja parda ou negra, ou independente da cor da sua pele. Então, eu acho que quando eu faço meu trabalho no Reino Unido, Indignant, puffed up. e realmente nós vemos aqueles homens brancos intelectuais que estão no topo da população, é a mesma coisa que eu vejo acontecendo aqui. Então, o que nós temos que fazer é ter pelo menos Black and brown people in all those arenas of 40% em todas essas arenas de poder que vocês tanto estão falando. Isso resolveria o poder? Eu acho que não resolve o problema. Nos parâmetros do meu trabalho no Reino Unido, nós vemos essa supremacia branca como uma ideologia em todos os lugares, e isso não começa ou termina com uma equação matemática de quantas pessoas não são brancas ou são brancas em determinado país. Então, o que eu vejo e que
me parece que eles querem que nós acreditemos para que eles continuem nesses lugares de poder. Você falou desse humorista que ficou irritado porque você falou para ele ficar quieto. E eu acredito que muitas dessas ofensas dele é porque ele acredita que alguém que está abaixo dele mandou ele ficar quieto. E a forma como você respondeu a esse colega branco homem, da mesma forma, isso me faz pensar que eu já fui subestimada no meu trabalho. Eu não quero me gabar, mas neste momento o meu trabalho já ganhou 3 ou 4 prêmios. Talvez amanhã também há uma cerimônia de premiação em Londres, que eu vou ganhar mais um prêmio. Então, eu me lembro de falar para pessoas sobre isso e falar, então você mesmo está publicando? Você está publicando em casa, no seu computador, e imprimindo em casa e grampeando o livro. Então, essa concepção de que uma mulher jovem negra poderia escrever um livro que realmente pudesse ser publicado e estar à venda nas livrarias, e não só no Reino Unido, mas em todo o mundo, e isso eu ainda existe essa sensação de descrença sobre o que eu faço, e que as pessoas de fato leem os meus livros, e quantas pessoas na minha própria família e meus amigos me mandam fotos do livro numa livraria. E eu disse, bom, sim, claro, é o que acontece quando você escreve um livro. E eu acho que é porque as pessoas, de fato, não conseguem acreditar que eu escreveria um livro que estaria numa livraria ao lado de um livro de Jonathan Franzen, ou um livro ao lado de um livro de Oscar Wilde. Então, você precisa se lembrar que, para aqueles de nós que nos encontramos nessas posições em que realmente as pessoas estão achando que ficam perplexos em esse tipo de autores brancos, homens. Se você jogar no Google, é o primeiro autor que vai aparecer. Então, nós precisamos nos lembrar que metade da batalha ainda não foi ganha em termos de ser levada a sério no nosso trabalho, ser levada a sério no nosso trabalho em geral. Mas estou muito interessada nos seus pensamentos da supremacia branca como um sistema global de dominação. Pronto? Ok? Não, concordo muito com o que você fala, né? De fato, é um sistema global de dominação, né? A gente tem, mesmo nos países, se a gente for olhar os países asiáticos, todos os países que passaram por esses processos de colonização, e por mais que a gente tenha as nossas diferenças dos nossos contextos, a gente vem sofrendo esse mesmo processo histórico de apagamento das nossas culturas, de saqueamento das nossas culturas. É um processo global de supremacia branca. E quando eu falo da realidade brasileira, muito especificamente por ser uma realidade, porque no Brasil, de fato, a gente fala que a questão racial é muito surreal em muitos sentidos. Assim. O Brasil é surreal. Quando a gente fala de questão racial, é uma mentalidade muito presente de casa grande senzala, muito forte. Isso que você falou da descrença em relação ao seu trabalho, isso a gente sofre aqui o tempo inteiro. Mas acho que é importante dizer o quanto que, para mim, como uma mulher negra que viaja pelo mundo, o quanto que é violento, muitas vezes, para mim, perceber que, dentro do meu país, às vezes é muito mais duro do que quando eu estou fora do meu próprio país. Desde as mínimas coisas, que é, por exemplo, eu fui secretária adjunta de Direitos Humanos em São Paulo, em 2016. Eu já cheguei a ser barrada na secretaria pela recepcionista, da qual eu era a secretária adjunta, eu era a chefe dela. A pessoa olhou para mim assim, eu olhei, aí se respira fundo, né? Porque a menina também já era uma menina oprimida, terceirizada, você também não quer dar escândalo, mas nas mínimas coisas, isso eram coisas que aconteciam o tempo inteiro. Todas as vezes que eu estou no embarque internacional aqui no Brasil para pegar um voo, as pessoas vêm falar inglês comigo. Elas não acreditam que eu seja uma mulher negra brasileira indo para fora do Brasil. Então, elas vêm falar inglês comigo. Mas, assim, é sempre.
E aí eu finjo que eu não estou entendendo, de propósito, assim, né? Fica uma cara meio... Ou quando eu estou nos Estados Unidos, por exemplo, e eu encontro brasileiro nos Estados Unidos, eu não gosto de falar com brasileiro fora do Brasil, branco, porque geralmente é o brasileiro branco que está lá fora. Porque vira um interrogatório policial. Nossa, o que você veio fazer aqui? Como? Na bolsa? Trabalha? E aí eu vejo brasileiro fora do Brasil, eu falo, no português. Eu finjo que eu não falo português. Claro que é um sistema global, concordo muito com você. Isso faz parte desse sistema de dominação. A supremacia branca é um sistema de dominação, né? A ver o que aconteceu nos países africanos, nos países asiáticos, é um sistema global de dominação. Nos países aqui da América do Sul, que fizeram com os povos indígenas na Bolívia, o quanto que no México, por exemplo, também tem uma imposição de um padrão branco, mesmo sendo um país de maioria indígena. É um sistema global de dominação. Mas isso está dado, mas eu acho importante falar dos nossos contextos também, porque a gente tem diferenças, a gente tem grandes diferenças dentro desses contextos, e o Brasil tem umas características muito marcantes, porque foi o último país do mundo a abolir a escravidão, foi o país que mais recebeu africanos escravizados, é um país que nega a contribuição das culturas negras, a não ser quando é para ser apropriado pelos brancos. Então, você tem o samba, todo mundo fala muito do samba no Brasil, né? O samba, a música dos negros brasileiros. Mas, se você for olhar a história dos grandes negros sambistas no Brasil, a grande maioria morreu pobre, mesmo sendo geniais e terem feito grandes músicas. E aí os artistas brancos de samba estão ganhando dinheiro. No Brasil, a gente ainda, quando a gente chega em determinados lugares, claro que isso é todo lugar do mundo, a gente vai ser discriminado e tal, mas para mim é muito doloroso. Eu estava na Noruega ano passado e fazendo várias agendas lá para conhecer as políticas de equidade de gênero, e eu estava num país nórdico, né? Então eu estava acostumada a ver pessoas brancas, são bem brancas, né? Você até assusta, porque no Brasil os brancos pensam que são brancos, mas não são brancos, não. Lá na Noruega as pessoas são brancas. E aí, foi a mesma sensação que eu tive quando eu estava em Londres. Eu falava, nossa, as pessoas são brancas aqui. E aí, eu fui a uma reunião num lugar que tinha uma mulher negra como chefe. Eu falei, caramba, mas eu estou na Noruega. No Brasil, acho que eu nunca fui a um lugar em que a mulher negra era chefe da empresa. E eu fiquei muito chocada com aquilo, assim, triste. E aí, numa agenda que eu estava na Embaixada da Noruega, uma menina me fez uma pergunta muito interessante. Ela era uma menina negra bem clara, e aqui no Brasil a gente tem umas questões muito diferentes. Negros claros no Brasil muitas vezes são vistos como brancos. Aqui no Brasil é diferente ser negro no Brasil e ser negro na Europa, muitíssimo diferente. Muitas pessoas negras brasileiras só vão descobrir que são negras quando saem do Brasil, porque aqui elas são tratadas como brancas. A gente tem um processo de miscigenação imposta, de clareamento, de branqueamento da população. E ela me fez uma pergunta muito interessante, que foi... eu só me percebi o outro quando eu vim aqui para a Noruega. Quando eu vivia no Brasil, eu era tratada como branca. Então, eu tinha todos os privilégios. E aqui na Noruega, eu sou a latina. Eu sou a woman of color. E aí eu comecei a sentir essa dor. Só que quando eu volto para o Brasil, ela falou, isso passa. E para você, Djamila, como que é para você ser negra em todos os lugares e mais... ser estrangeira no seu próprio país? E essa pergunta foi uma pergunta que mexeu comigo, porque, de fato, como uma mulher negra brasileira, mesmo no meu país, eu me sinto uma estrangeira por ser uma mulher negra que consegue hoje estar em outros espaços. A gente é sempre estrangeiro, mesmo dentro do Brasil. E se eu estou na fila do embarque internacional, as pessoas acham que eu sou gringa, vêm falar inglês comigo. Se eu estou na praia de Copacabana, aqui no Rio, como já aconteceu, as pessoas vinham falar em francês comigo para vender coisas. Se eu estou, enfim, eu sou barrada na secretaria mesmo sendo a chefe da garota. Sei lá, se eu vou a algum lugar que as pessoas não sabem muito bem, elas vêm perguntar o tempo inteiro o que eu faço, se eu danço, se eu canto, sem sequer saber o que eu faço, isso é muito comum. Então, a gente sempre está nesse não lugar o tempo inteiro. E o único momento que eu me sinto confortável é quando eu estou no espaço com outras mulheres negras. É quando eu me sinto
não estrangeira, quando eu sinto essa... É assim, que eu posso ser a Djamila, que eu posso ser eu, que eu não preciso ser o que as pessoas imaginam que eu seja. E isso é o tempo todo no Brasil. As pessoas não têm muita ideia do que quando a gente está na linha assim, de frente, tanto de porrada que a gente leva, são muitas porradas que a gente leva, são muitos chutes na porta que a gente tem que dar. E mesmo tendo escrito um livro que é best-seller no Brasil, enfim, que as pessoas estão lendo, a coleção Feministas Plurais, uma coleção só com autores negros, as pessoas ainda vêm para mim, mas por que uma coleção só com autores negros? Eu falo, é porque é 2018. E o quanto que... o quanto que é muito complicado, e mesmo aí você vê a Bahia, por que o Brasil é surreal? A Bahia é o estado que tem maior concentração de pessoas negras, 80%. Foi eleita só esse ano a Olívia Santana, a primeira deputada estadual negra da Bahia. É surreal. Você está na Bahia, que 80% da população é negra, e aí você vai na UFBA, Universidade Federal da Bahia, a grande maioria dos professores são brancos. Então, o Brasil tem umas características... conclua, por favor, já vou concluir. Que o Kabengele Munanga, que é um grande intelectual, ele fala o racismo no Brasil é um crime perfeito. Acho que existe um sistema, obviamente, de supremacia branca que é global, mas acho que é muito interessante a gente entender o contexto brasileiro como um contexto muito difícil do debate racial, porque durante muito tempo a própria população negra demorou para se entender como negra, por conta de todo esse processo que a gente passou de alienação. As pessoas mesmo têm dificuldade de perceber que elas são negras. Isso tem mudado nos últimos anos e fazendo com que essa consciência tenha mudado, né? Por isso que a gente não pode confundir a política de identidade com identidade política. Né? As pessoas ainda não têm identidade política, muitas vezes, de entender a importância desse debate racial. Já recebi uma plaquinha de conclua, por favor, então eu vou concluir. Hello? Who's telling you to wrap up? Quem mandou você terminar agora, concluir? Quem mandou você Yeah, who's concluir? telling you to wrap Quem up? mandou você I was concluir? interested. Eu fiquei interessada. Oh, Quem right. foi que mandou? Well, how much time do you have left? Quanto tempo nós ainda How much temos? time? Quanto tempo ainda temos? Quanto Can I just tempo? say one more? I want to just say... Please. Por I favor, want to just really point out, eu queria realmente dizer, in the context of what you were nesse talking contexto about, de tudo that que você I think estava it's also falando, really important eu acho to muito remember importante that lembrar race, as in, que a some raça, racial identity, em termos de is identidade a racial, racist construction that has been é a construção racista que foi criada pela supremacia branca se torna mais aparente para mim conforme eu viajo pelo mundo. Na Austrália, se eu conheço alguém com o mesmo tom de pele que um brasileiro branco, e na Austrália, essa pessoa vai dizer que ela é negra. E são negras porque, naquele contexto social, eles têm uma herança indígena e eles vivenciaram uma tentativa de genocídio na colonização contra eles. Então, para os ingleses brancos que colonizaram nosso país, designaram essas pessoas como negras. E aqui, o contexto é parecido, mas também muito diferente. Então, eu acho que é por isso que eu sempre tomo muito cuidado, na verdade, para não ligar o trabalho que eu faço a um determinado tom de pele, mas uma categoria política de negritude que geralmente é imposta em pessoas marginalizadas que não têm permissão, ou sem uma permissão, ou uma discussão, sem nenhuma discussão. Então, eu acho que talvez, de fato, a ideia de encerrar essa conversa, conforme nós conversamos, sobre o que você estava falando, sobre os brasileiros negros lutando para realmente se entenderem como negros, eu acho que uma pergunta que fica na minha cabeça, conforme você falou, Djamila, as eleições que acabaram de acontecer, alguém que eu considero fascista foi eleito. E nesse contexto,
Eu pergunto... I'm probably not going to be allowed. Eu acho que eles não vão me deixar voltar ao país depois de dizer isso. Nesse contexto, num país de maioria negra, eu me pergunto e pergunto a você, as pessoas que já foram sujeitas à marginalização e ao racismo, algumas devem ter votado nesse homem. E a pergunta é, para mim, essa confusão de identidade que você fala, será que está alimentando o apoio a esse tipo de político? Then we'll wrap up. E aí nós vamos encerrar. Falaram para concluir, mas a gente vai continuar. Vamos lá. They told us to wrap up. Sim, acho que são vários fatores. A maioria das pessoas que votou nessa pessoa, que foi eleita presidente, tem pesquisas mostrando que a maioria são homens brancos de classe média alta e ricos, que votaram mais nele. A maioria das pessoas que votou no outro candidato, no Fernando Haddad, no candidato da esquerda, eram pessoas negras, e sua maioria mulheres negras. Então, já tem uma diferença aí marcada do que as pessoas brancas querem continuar mantendo ao votar nesse not my president, but... Mas, claro que, de todo modo, existiram pessoas negras que votaram nesse cidadão, assim como mulheres que votaram nesse cidadão, mesmo ele tendo falas extremamente machistas públicas, enfim, porque também tem uma questão que eu acho que nós somos atravessados por várias identidades, né? Então ele é publicamente homofóbico. Então muitas vezes é um homem pobre, mas que também é homofóbico, e se identifica com aquele discurso homofóbico, porque ele não é atravessado só pela questão da classe, ele também é atravessado por outras identidades. E no Brasil a gente tem um aumento muito grande das igrejas neopentecostais no Brasil. E elas estão espalhadas em todas as periferias do Brasil, muitas vezes cumprindo o papel do Estado ali. E eles têm um discurso muito moral e um plano de dominação mesmo. Eles estão se elegendo, eles estão criando bancadas no Congresso, eles estão... O prefeito aqui do Rio de Janeiro é de uma grande igreja pentecostal. Enfim, e esse discurso é um discurso que tem ganhado muita força nesses lugares. Então, por mais que as pessoas sejam pobres, sejam oprimidas, muitas vezes elas não têm consciência sobre isso. Ser negro não é necessariamente ter consciência do que é o racismo, assim como ser mulher. E num país como o Brasil, que é um país que tem um projeto de educação extremamente fracassado, em que a educação pública é sucateada, em que, para você ter uma educação de qualidade, você tem que pagar aqui no Brasil. Então, muitas pessoas não têm acesso a um debate sobre racismo, sobre questão de classe, e é um processo de dominação mesmo, né? É um projeto de educação para criar mão de obra para a burguesia no Brasil. Eu fui professora da rede, eu dava aula numa escola de periferia, que meus alunos do ensino médio não sabiam escrever, mesmo estando no ensino médio, porque tem uma questão aqui de aprovação automática, pelo menos em São Paulo tinha. Vai passando, se forma, pessoas que não iam ter condições nenhuma depois de fazer uma faculdade. Então, tem todos uns projetos aqui no Brasil de dominação muito fortes que fazem com que as pessoas não tenham acesso a esse debate de fato. E as que tenham, queiram manter os seus privilégios. Então, de fato, muitas pessoas... Acho que esse é um fator, o fator do projeto educacional, a questão das igrejas, muito forte, com um discurso moral muito forte. E também penso essa questão de que porque nós somos atravessados por várias identidades. Então, as pessoas, às vezes, se identificam com certos discursos porque, enfim, não tem identidade política com aqueles discursos, apesar de serem sujeitos que são oprimidos. Thank you, Jamila. That explains a lot. And I think that, before we wrap up, então, antes da gente encerrar, eu gostaria de dizer que tudo que você disse tem a ver com a importância das políticas sociais que eu defendo. Educação para todos, saúde para todos, para que isso não aconteça novamente. Então, vamos encerrar agora? Eu acho que já passamos o nosso tempo. Muito obrigada por me receber. Foi uma conversa fascinante. Eu não sei se você quer dar uma palavra final. Só agradecer mesmo para mim. I would like to thank only.
Estou bem feliz de estar aqui ao seu lado. Já tinha lido muito sobre você e poder te Yeah, our conhecer. translators have gone. We were taking them over their time anyway. Well, thank you everyone. for Obrigada, coming. é Yes, isso. obrigada. Não tem pergunta? Ah, não?